Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no curso aí de JavaScript com P5, né? Para quem não me conhece ainda, me chamo Douglas Diniz e estou fazendo um curso aí de JavaScript com a biblioteca P5, né? Porque essa biblioteca P5 aí tem o objetivo aí de simplificar muito o código assim de coisas gráficas, né? Animações e várias coisas gráficas assim que a gente consegue fazer vários algoritmos de forma bem mais visual assim, né? Então tô fazendo um curso focando nisso, né? E o P5 é que ele tem esse editor aqui. Se você entrar aqui no p5js.org, tem esse editor que você consegue codificar aqui e salvar no próprio editor aqui. Depois você consegue compartilhar o código e tal, né? Se você é novo aí no canal, assista o primeiro vídeo dessa playlist que eu mostro lá os detalhes, né? Nesse vídeo, tô continuando onde eu parei no vídeo anterior, né? Naquele vídeo lá eu falei sobre funções construtoras, né? E como criar objetos para funcionar assim mais ou menos como as linguagens orientadas a objetos funcionam, né? Como o C++, por exemplo, né? Então eu tinha dado um exemplo aqui de como criar um objeto manualmente, né? Aí vou até apagar isso aqui, que a gente não vai usar mais isso aqui. Aí depois eu mostrei essa função circle aqui, que é uma função construtora, né? Vou apagar esse C1 e C2 aqui. Vou renomear esse C1 aqui, C2 para C1. Vou tirar esses dois aqui, né? Vou apagar esse log também aqui. Então só tô com a função construtora agora aqui, né? Como é uma função construtora, a convenção é colocar a primeira letra com maiúscula, né? Aí eu sempre tenho que chamar a função com nil na frente, né? Aí quando eu coloco o nil na frente, é como se o JavaScript fosse na primeira linha, criasse um objeto vazio chamado this e no final retornasse esse objeto, né? Assista lá o vídeo anterior lá que eu explico certinho, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou explicar sobre classes, né? Que é tipo uma casca em cima disso aqui, para ficar mais bonito, assim, mais parecido com essas linguagens que nem C++, Python, Java, né, que tem a noção de classe, né? Mas no fundo é a mesma coisa, né? Então, recapitulando, eu criei um círculo aqui, né, com posições 300, x, 100 no y e raio 30, né? Então, criei essa função construtora aqui, ó. Aqui que essa função construtora tem? Eu defino minhas variáveis internas aqui, né, as propriedades do objeto aqui, no caso x, y e o radius, né? Então, essas aqui são minhas variáveis da minha classe, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia com o C++ lá, né? E essa função paint aqui, ó, é como se fosse um método desse objeto, né? Aí, como essa função aqui é uma função desse objeto aqui, ela tá dentro de um objeto, eu consigo acessar as outras propriedades do objeto usando this, né? Por exemplo, this.x vai acessar esse x aqui, né? Então funciona assim como eu fiz expliquei no vídeo passado, né? Só que o JavaScript ele tem uma forma agora nova aí, que é a classe, né? Então em vez de eu criar uma função construtora assim, eu posso criar uma classe de outra forma, que é assim, eu coloco a palavra-chave class, aí coloco o nome da classe que eu quero, né? No caso aqui eu vou chamar circle class aqui, só para indicar que isso aqui é uma classe, né? Aí você não coloca parênteses que nem a função construtora, né? Você só coloca a class e o nome, né? Aí você abre e fecha chaves, né? Vou chamar isso aqui de class constructor para indicar que isso aqui é uma função construtora, isso aqui é uma classe, né? Tá, beleza. E agora? Agora a gente vai ter que definir as nossas variáveis internas, que nem esse x, y e radius aqui. Se você já trabalhou com C++, por exemplo, você sabe lá que toda classe tem um constructor, né? Um construtor. Toda vez que você cria um objeto a partir de uma classe, a primeira coisa que acontece é chamar uma função construtora ali, né? Um construtor, né? Um constructor, né? Em Python tem lá o init, né? Você cria uma classe, você pode colocar lá um método mágico init, underscore, init, underscore, né? E passar os parâmetros da classe dentro do init, né? Aí toda vez que você cria a classe, cria o objeto, né? Chama essa init, né? Então aqui o pessoal do JavaScript fez uma coisa similar. Então a gente vai criar uma classe, a gente vai ter que definir aqui um método aqui que é constructor, que vai ser o construtor que vai ser chamado toda vez que a gente criar um objeto dessa classe aqui, né? Igual lá o Python e o C++, né? Então aqui, ó, nesse constructor aqui, a gente tem que passar os parâmetros da classe aí, né? No caso, a gente quer o x, o y e o radius, né? Igual a gente fez aqui, né? Só que aqui a gente passou, isso aqui é uma função, né? Aqui já não, aqui já é diferente, aqui é uma classe. Então é class, o nome da classe, a gente passa os parâmetros no constructor, que é o constructor que vai ser chamado
ser chamado quando a classe objeto foi instanciado ali, né? Eu vou mostrar, né? Beleza, então aqui, ó, dentro do constructor é a mesma coisa que a gente fez aqui na função construtora. A gente coloca inicialização das variáveis dentro do constructor. Tá, então aqui, ó, no constructor vai ter as variáveis que a gente for criar. Aí os métodos, que são as funções internas da classe ali, no caso aqui da função construtora, a gente definiu variáveis que são funções, né? No caso aqui essa paint aqui, né? Aqui a gente não precisa fazer assim, a gente pode colocar direto o nome da função. No caso aqui paint, entre chaves aqui, a gente coloca o corpo da função aqui. No caso aqui esse círculo aqui, né? Então a gente teve que criar uma variável paint e colocar nela uma função, né? A sintaxe aqui dessa class aqui agora é diferente, né? A gente pode colocar como se fosse um membro aqui dessa classe aqui, as funções, os métodos dessa classe, né? Então fica bem mais bonitinho assim do que isso aqui, né? Aí pra tirar esse erro aqui, ó, aqui tá circle ainda, né? Vou colocar circle constructor, né? Que tá usando o construtor. Beleza, então essa aqui, ó, a gente criou uma classe. Ela tem um constructor que é obrigatório, porque a gente vai inicializar aqui as variáveis aqui, né? E os métodos, né? Aí vamos criar uma variável, vamos criar aqui uma variável C2 passando essa class aqui, ó. Aí vou colocar uma outra posição aqui, né? Vou colocar 100, 100, 50 aqui, vai. Chamar de C2, né? Aí eu venho aqui no C2, aqui, coloco um C2.paint, né? Aí ele criou aqui. Então, ó, é a mesma coisa, a classe é a mesma coisa de uma função construtora. A diferença é que a sintaxe é diferente e mais bonitinha, assim, né? Fica mais de acordo com outras linguagens, assim, né? Uma reclamação lá que tinha na época que não tinha classe, né? A reclamação do JavaScript era essa, né? Que a linguagem era meio de uma sintaxe, assim, não muito similar a outras, assim, nessa parte de orientação a objetos, né? Então eles resolveram inserir classes para o código ficar mais fácil, mais bonito, assim, né? Mas no fundo, isso aqui, quando a gente fizer aqui o C2 aqui, ó, vai ser um objeto igualzinho se a gente tivesse criado com uma função construtora. Se a gente vir aqui no setup aqui e imprimir esse console aqui, o C1 e o C2, que eu imprimi os dois. Eu abri aqui, ó, o console do Chrome, porque esse console aqui do editor do P5, ele não mostra tudo, né? Se a gente vir aqui, ó, fechar aqui, deixa eu apagar isso aqui, rodar de novo aqui. O que aconteceu? Ele imprimiu os dois, né? Esses dois aqui são objetos, tá vendo? Tá entre chaves aqui. Então as duas formas criam um objeto em JavaScript. O objeto, no fundo ali, não mudou nada. Continua sendo um objeto. A classe não é uma coisa nova. Não, continua sendo um objeto JavaScript. Só que a sintaxe aqui é diferente de uma função construtora. Só que internamente tem algumas diferenças, né? Porque aqui, ó, nessa função construtora, tem o x, o y, o radius e tem uma variável paint também que é a função, né? No caso aqui quando a gente cria com uma classe, tem o xy e o radius, só que o paint ele vai ficar lá no prototype do objeto. Só que eu não falei ainda de prototype, né? No vídeo anterior eu falei que isso aí eu vou explicar mais pra frente, né? Porque é uma partinha mais chatinha, assim, né? Mas a gente já consegue ver daqui, ó, que por baixo dos panos essa classe continua sendo um objeto da mesma forma, com prototype, lá todo aquele esquema de prototype do JavaScript continua a mesma coisa, não mudou nada. A gente vai aprender essa parte no futuro, né? Mas quero que vocês tenham noção aqui que na linguagem em si, no core da linguagem, não mudou nada, né? Essa class aqui é só uma casca em cima desse conceito de objeto, né? É um syntax sugar, né? Dessa função construtora, né? O que é isso, né? É algo que a linguagem adicionou para ficar uma outra forma de fazer para quem preferir, né? Mas a hora que o código vai rodar lá, é a mesma coisa, né? Voltar aqui, né? Deixa eu apagar esses logs aqui. Então, classe é isso. Agora aqui a gente pode colocar bem mais funções aqui, né? Métodos aqui. Quando a gente tem uma noção de tem uma classe, né? As funções internas da classe, geralmente o pessoal chama de métodos, né? Porque não é uma função qualquer isolada, assim, né? É uma função de uma classe, né? Então, se você vê método, falar em método, provavelmente está falando de uma função dentro de uma classe, né? Aí tem mais detalhes aqui que a gente pode colocar também aqui nessa classe, mas eu vou falar em vídeos futuros, né? A gente pode colocar aqui na frente de uma função a
a palavra-chave get, tem um static, a gente consegue fazer herança colocando extends, aqui extends e o nome de uma outra classe, né? Mas isso aí entra na parte de prototype, essa parte de herança aí, né? Esses get e static aí eu vou falar no futuro, né? Mas só com isso aqui a gente vai conseguir fazer muitos projetos aí, né? Isso aqui é basicamente a maior parte do tempo o que a gente vai usar, assim, né? Então nesse vídeo aí foi isso, né? Foi só para explicar aí a diferença entre uma função construtora e a classe, né? Eu vou usar principalmente esse método, essa sintaxe de classe aqui, né? Então, a partir de hoje, né? Que eu acho bem mais legal, assim, né? E fácil de entender, né? Então no vídeo de hoje foi isso, né? No futuro eu vou falar mais de objetos, né? Mas por enquanto eu vou mudar um pouco o assunto. E espero que tenham gostado aí. Se inscrevam no canal, cliquem no joinha aí se possível, né? E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Abraço!